boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil que me acompanham pelo Facebook, pelo Instagram e também pela nossa página da Rádio Web Porto Verde, e você que nos acompanha no nosso canal da Rádio Web Porto Verde. Eu sou Manuel Messias e essa é a nossa primeira live ao vivo aqui de Porto Velho pela Rádio Web Porto Verde, a rádio da família brasileira. Gente, eu recebo no programa de hoje, nessa inauguração de live, numa série de entrevistas que nós vamos estar promovendo. Toda segunda-feira nós estaremos trazendo um cantor evangélico, estaremos trazendo um pastor, um missionário, um obreiro da Casa de Deus, alguém que se destaca na obra de Deus e no cenário da música gospel brasileira, aqui no programa A Hora da Comunidade. Toda segunda-feira, às 17 horas, nós vamos ter um encontro marcado pelo nosso canal no YouTube e nas demais redes sociais da Rádio Web Porto Verde. Pastor Albaniza Dias, prazer recebê-la aqui no programa A Hora da Comunidade pela Rádio Porto Verde. Boa tarde, povo da Rádio Porto Verde, né? Estamos aqui, né, numa entrevista com o nosso diretor da rádio, né, e presidente da Rádio Porto Verde, né, que é o nosso amigo, pastor Manuel Messias. Um homem que sempre tem se destacado com as pessoas, né, tem nos ajudado, né, como cantor, como compositor da terra. Ele sempre tem aberto um espaço para que nós possamos também divulgar o nosso trabalho. Estamos aqui nessa tarde para ser entrevistada pelo nosso radialista Manuel Messias. Gente, essa é a pastora Albaniza Dias, que tem uma carreira abençoada, tem uma trajetória, está há muito tempo na estrada, mas a propaganda é a alma do negócio. Você vê que até a Coca-Cola, até hoje, ela se divulga. Ou seja, tem empresas grandes, marcas grandes que poderia não falar mais nada, ficar lá no seu cantinho. A pastora Albaniza, eu fiz questão de convidá-la porque a gente conhece a sua trajetória de luta e de vida, uma pessoa que tem a vida no altar, uma pessoa que tem um compromisso com a obra de Deus, diversos CDs gravados ao longo da carreira, cantora, compositora, ela também é escritora também, ainda não lançou seu livro, mas nós vamos conversar sobre tudo isso no decorrer dessa entrevista que você acompanha a partir de agora. Pastora Albaniza, como é que surgiu na sua vida esse desejo para a senhora estar louvando a Deus? Ah, pastor, isso é uma história muito longa, né? Eu, desde criança, que eu já tinha um sonho de ser cantora. Tinha um sonho de ser cantora muito longe daqui, na Bolívia, no Seringal. Eu estava, muitas vezes, dentro daqueles matos, aquelas montanhas, mas eu sempre dizia que um dia eu ia ser uma cantora, né? E, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né? Cresci e saí daquele lugar, né? E hoje, às vezes, eu me paro e fico pensando. Hoje eu estou no meu 5º CD evangélico e já não me acho sucedida, né? Totalmente na carreira evangélica como cantora. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque quando uma pessoa mundana grava, ele realmente, rapidinho, ele é visto. Mas no nosso meio, como os filhos da luz, é mais difícil ser visto. Mas eu me alegro muito quando eu vejo uma pessoa que nem o senhor que está aqui, né, tentando nos ajudar. E cada dia que a gente conversa, né, pastor Manuel Messias é muito meu amigo também, a gente se conhece há muitos anos, né? Então, cada vez que a gente pensa em parar, ele vai lá e dá aquele chá de ânimo. Você sabe o que é o chá de ânimo? É quando você diz para alguém assim, não para não, vai em frente, vai dar certo. Isso é ajudar um ao outro, né? E assim eu estou indo com meus amigos. Eu posso contar com muito poucos amigos, mas eu tenho um amigo verdadeiro que se chama Pai, Filho e Espírito Santo. São 3, né, irmão? E Jesus tem estado comigo nessas caminhadas, meus amigos também. E essa minha trajetória de cantora é muito importante, porque eu louvo a Deus, eu ministro a palavra, né? E também faço live. Às 9 horas da noite também estou numa live, né? Pregando a palavra de Deus. E assim sucessivamente, eu sou feliz, eu me sinto realizada com Deus na minha área de cantora. Mesmo sem sucesso. Porque eu estou aqui nessa live e agora eu peço a vocês, baixem meus hinos ali no YouTube, né? Eu sou a cantora Albaniza Lopes Dias, né? Estou na plataforma do Kawai também, tentando também
reviver a minha vida, né, como cantora, né, e pregadora da palavra. Você que está no Kauai também me siga, né? E essa live, com certeza, ela vai para o Kauai, né? Porque eu já estou lá, né? Eu sou uma blogueira, eu já me considero blogueira. Porque tem o quê? 400 mil visualizadas, tenho 1.400 seguidores, 10.700 curtidas, né? Já sou uma blogueira, com certeza, né? Sou a blogueira de Jesus, para quem não conhece. Amém? Amém? E estamos felizes nessa tarde aqui com o nosso pastor, né? Fazendo parte dessa live. Amigos e amigas do programa Hora da Comunidade, estamos aqui na Rádio Porto Verde, na Rádio Web Porto Verde, em todas as plataformas. No nosso site, visite o nosso site www.radioportoverde.com.br. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube. No YouTube, busque lá Rádio Web Porto Verde. Em todas as plataformas digitais é muito fácil. E também no aplicativo da Rádiosnet. Tem todas as rádios de Porto Velho, você vai ver lá essa arara, lá no Rádiosnet. E você já sabe que é a Rádio Porto Verde. Você clica em cima e você acompanha. Peço que você baixe no seu celular a Rádio Porto Verde. Peço que você compartilhe essa nossa live para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Eu peço também que vocês nos ajudem curtindo, comentando, compartilhando. E eu quero já desde já agradecer a minha esposa Marcélia Sá, que é a cinegrafista oficial do nosso programa e a supervisora do programa Hora da Comunidade. Tá bom, gente? Olha, e ela que faz as minhas artes. Então, a Bíblia diz que tem que dar honra a quem tem honra. Ela tem sido um braço direito e esquerdo também nessa minha caminhada. E nós estamos, para quem não sabe, começando do zero. Há mais de um ano com a rádio no ar, nós estamos pela primeira vez, essa é a primeira live que nós estamos fazendo ao vivo com a pastora Albaniza Dias, na tarde de hoje, princípio de noite dessa segunda-feira, 21 de abril do ano da graça de 2025. 21 de abril nós estamos aí num pleno feriado recebendo a pastora Albaniza Dias, porque a rádio não tira férias. A rádio é igual a Deus. Deus, ele não tira férias, ele está 24 horas ao seu dispor para ouvir tuas orações, ouvir tuas petições. E a Rádio Web Porto Verde também está 24 horas para levar até você muita informação, sempre uma boa entrevista, sempre uma palavra amiga e louvores que vai edificar a sua vida. Mas voltando aqui a falar com a pastora Albaniza. Pastora Albaniza, nessa caminhada sua, lá pelos anos 90, 92, a senhora também já teve uma igreja e a senhora também esteve na direção, na presidência desse ministério. E também a senhora já começou também com a creche também. Conte um pouquinho sobre essas experiências. Sabe, gente, uma experiência muito boa. Trabalhar com criança é uma experiência boa, né? Eu trabalhei, eu até hoje tenho um ministério, né, registrado, chama-se Igreja Pentecostal Cristo é a Única Esperança. É tanto que a minha live à noite se chama Cristo a Única Esperança, né? Por que Cristo é a Única Esperança? Vamos começar por esse nome. Porque Jesus é a única esperança que nós temos. E na época que eu fundei o ministério, eu sempre dizia para o meu esposo, né, naquela época eu estava casada, né, hoje eu posso dizer para todo mundo, não tenho vergonha, estou divorciada, porque aconteceu muitos problemas, a gente chegou a se divorciar. E eu parei com a igreja. Por quê? Porque isso é de mim, não é dos irmãos que estão vendo a live, não, é de cada uma pessoa. Hoje mesmo nós estamos começando cada opinião de um ser humano. Cada cabeça é um mundo, né? Então eu achei por bem entregar aquelas pessoas tudo na Assembleia de Deus, para não ficar desgarrada, né? E partir para viver sozinha, então eu achei por bem não tocar mais igreja, mas sim pregar a palavra de Deus, cantar, porque nós estamos pregando da mesma forma e cantando as almas do mesmo jeito. A nossa igreja naquela época era uma igreja que tinha muito, muito prestígio, vamos dizer assim, né? Porque nós tínhamos 60 membros, nós tínhamos muitos jovens, membros de contribuir na obra de Deus. Era muito bom naquela época de falar de Jesus dentro das igrejas, que hoje, irmão, está muito difícil, mas temos que fazer o trabalho do Senhor. Ou que esteja difícil que não, temos que levar a nossa cruz, amém? Amém. E lá... Pastora Albaniza, não cortando aqui a sua proposta, vamos voltar rapidinho aqui para os seus CDs, seus primeiros CDs. Quais são os louvores que mais marcaram a sua carreira
E o mais recente? O que mais marcou a minha carreira, o pastor Manuel Messias, voltando aos louvores, é que quando eu, vamos lá para a igreja, eu fundei o ministério lá, Cristo Única Esperança, eu estava cancerosa. E lá, naquele meio de tudo aquela luta que eu estava passando naquele deserto, Deus me deu o primeiro hino que marcou a minha vida, que é Canta para Jesus. Canta para Jesus. É muito importante, irmão, quando você está numa luta, passando um deserto, você louvar a Deus. Louve o Senhor. Nunca pare de louvar, porque no meio dos louvores vocês vão adquirir a vitória. Amém? E ali começou a minha carreira como cantora. O hino que jamais marcou a minha vida foi Canta para Jesus, né? E o meu quarto CD tem um hino também que já marcou muito minha vida, O Vaso e o Oleiro, né? Tem diversos hinos, muitos hinos, eu tenho um quinto CD gravado, né? Tem muitos hinos, mas são 2 hinos que marcou a minha vida. Por quê? O vaso e o oleiro é porque o oleiro precisa refazer. E quem é o oleiro que vai refazer a nossa vida? Jesus Cristo. Muitas vezes, irmão, nós deixamos o nosso vaso quebrado, trincado, e precisa ser amassado, né? O hino fala de amassar o barro. E aí o que acontece? Quando o crente entra no processo de Deus, ele quer fugir. Mas quando Deus restaura o teu vaso, ele vai abençoar. Gente, nós estamos aqui na Rádio Porto Verde, programa Hora da Comunidade, recebendo a pastora Albaniza Dias, falando do seu sucesso, da sua carreira, da sua trajetória como cantora, levita, adoradora, e como queiram falar, né? E do seu ministério, do seu chamado ministerial, da sua posição diante da obra de Deus. Programa Hora da Comunidade, eu quero aqui agradecer ao Zequinha Araújo, que tem patrocinado toda a nossa programação. Zequinha Araújo é um parceiro do nosso programa Hora da Comunidade. A Associação Beneficente Zequinha Araújo tem uma sempre perto de você, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte e também na Rua México, a sede matriz. Eu quero lembrar também da Papelaria Holanda. Papelaria Holanda, na Avenida Nações Unidas. Fale com o seu Chico Holanda e leve para a sua casa, para o seu escritório, materiais escolares de primeira qualidade. Abraçar aqui também com muito carinho o Max Planejado. Busque no Instagram, siga, compartilhe, marque Max Planejados. Max Planejado fica na Rua América do Sul, bairro Três Marias. Programa Hora da Comunidade do seu lar, no seu rádio, abraçando o pessoal da Fênix Pesquisa, que dia 10 agora de maio, lá em Candeiro de Jamaria, acontece mais um Empreendedor Notável 2025, sob a direção do Juvenil Coelho, da pastora Estela Franco e de toda a equipe da Fênix Pesquisa. Dado esse recado, eu volto aqui para as palavras finais da pastora Albaniza Dias, que é cantora, compositora, intérprete e escritora. Pastora, você é escritora, mas não chegou a lançar o seu livro. Fala um pouquinho disso aí para nós encerrar a nossa live. Não, eu não cheguei a lançar o livro, porque eu mandei editar o livro, mandei fazer tudo o que precisava, mas infelizmente não tive dinheiro e nem tive ajuda do povo do Estado para lançar o livro. Mas esse é um sonho, eu ainda não enterrei esse sonho, né? Mas eu tenho certeza que agora, assim, numa blogueira, na plataforma do Kawai, eu vou lançar o meu livro, uma história muito bonita, uma história de vida, que vai impactar todas as pessoas que lêem. Antes de encerrar, eu quero pedir que os irmãos baixem meus hinos, né, ali no YouTube, né, e curtam, baixem, curtem, e me sigam aqueles que estão no Kawai, né. Sou a blogueira aqui de Porto Velho, né, e eu peço que os irmãos me dêem essa honra, né, de me seguir. Agradecendo também aqui o nosso pastor Manuel Messias por esses momentos que tivemos aqui, né, da hora da comunidade, né, da rádio, né, a rádio web, né, e eu fico muito feliz, né, de estar aqui na Rádio Porto Verde. Eu acho muito lindo esse slogan aqui, né, esse link, né, eu falo link, né, dessa área, eu acho lindo, sabe, e eu estou aqui e estou feliz, e eu peço que Deus o abençoe, o nosso pastor, e que cada dia ele possa ter essa força e essa coragem. Se for por mim, ele vai estar aqui todos os dias, irmão. Mas ele já disse que é só na segunda, né? Então toda segunda ele vai estar aqui, em nome de Jesus. E eu agradeço a população que está nos ouvindo. Olha, gente, você pode e quiser, pode compartilhar a nossa live enquanto você puder. Tem alguém aí, Marcela, essa na live? Maciel, Maciel, lá na 45, da Vila Samuel. Obrigado, Maciel, com a sua família,
acompanhando o programa Hora da Comunidade. Dona Joana, lá na linha 1 do Pamos também. Né? Minha prima Totó, seu Valdir, também lá na Rua Paraná, lá em Candeia do Jamari, no bairro Santa Letícia 1. Na Rua São Paulo, Pastor Paulo. Também o meu amigo Giovanni, da Asbecre, né? Acompanhando o programa Hora da Comunidade. Gente, para encerrar, eu quero que vocês orem pelo prefeito. Pastor Clebson Ricardo, Teresina, Piauí. Pastor Albanize, saudade minha amiga, mulher de Deus, uma verdadeira missionária. Olha aí, viu? Aliás, de Teresina, Piauí, né? Um abraço para os irmãos de Piauí acompanhando a live aí e parabenizando a guerreira pastora Albaniza. Tá vendo aí? Programa Hora da Comunidade, gente, agradecendo a você pela companhia. Nós vamos estar todas as tardes, das 5 às 6 da tarde. Agora, o Obreiro em Destaque, que já é um quadro que eu realizava quando eu abri o jornal Correio Pentecostal em 2002, Deus me deu essa ideia. Obreiro em Destaque, na página 2 do jornal Correio Pentecostal. Então, no meu programa Hora da Comunidade, nós vamos fazer toda segunda o Obreiro em Destaque. Nós vamos sempre estar trazendo um pastor, sempre estar trazendo alguém, né, que se destaca no mundo evangélico, no mundo religioso, no mundo gospel, e, enfim, no mundo cristão. E aí você também que quiser participar, que quiser mandar seu vídeo, mande seu vídeo também, que a gente vai estar postando no programa A Hora da Comunidade, aqui pela Rádio Web Porto Verde. Você que não baixou o nosso aplicativo, olha, os hinos da pastora Albaniza Dias, está lá no aplicativo da Rádio Web Porto Verde, lá no YouTube, tá bom? Você se inscreva, aperte o sininho, compartilhe essa live, compartilhe também os nossos links. Eu quero agradecer aqui a supervisora do programa e também a cinegrafista Marcela Sá. Agradeço aqui ao Isaac Silva, que está acompanhando o programa também, lá no bairro Mariana. Agradeço o Jonathan, o Davi e o seu Jonas, lá no Marcos Freire, lá no Ronaldo Aragão, né? Na Rua Laje. Obrigado também pela audiência. Minha mãe, Diaconisa Nazaré, lá no bairro, lá em Rio Branco, né? Rio Branco, no Acre, lá no ramal Astro Rei. O Delson Lima, presidente do bairro Santa Cecília, lá em Rio Branco, no Acre também. O prefeito, ex-prefeito de Chapuri, meu amigo professor Vanderlei Viana, obrigado pelo carinho da audiência. Madrinha Fátima, Tizé Cristino, lá em Chapuri, obrigado. A minha prima Jandira, lá em Brasileia. O professor Alcione, lá em Epitácio-Holândia, né? A professora Raimunda e o seu marido também, Raimundo, lá em Alcobraz, obrigado pelo carinho da audiência. Eu quero agradecer também ao pessoal de São Paulo, a Narcisa, o seu marido Ayrton, todo o pessoal nos acompanhando em São Paulo. Vou falar em São Paulo, abraçar o bispo Eliel Justino, que é o nosso presidente da União dos Pastores Evangélicos do Brasil. Agradecer muitíssimo a sua companhia, prometer voltar no próximo encontro nosso, às 17 horas, aqui pela Rádio Web Porto Verde. Agradecer o Alan Nascimento, que é a pessoa que faz a hospedagem do nosso site lá no Rio de Janeiro, e agradecer a pastora Albaniza. Pastora Albaniza, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fique à vontade para as suas considerações finais para nós voltarmos no nosso próximo encontro. Quero dizer para todos que estão aí na live, né, que em breve a gente vamos estar aqui de novo falando um pouco, né, junto com o nosso pastor Manuel Messia, ele que também tem se destacado como um grande homem de Deus, e agradecer os irmãos que estão lá no Piauí, né, e que se lembraram de mim, né. Eu agradeço a cada um dos irmãos e ore por nós, porque a carreira é árdua, mas um dia desses vamos estar lá no céu, todo mundo. Olha a glória. Gente, vamos encerrar com a sonoplastia e a supervisão da Marcela Sá. Eu vou tomar um golezinho de café, porque a criança tem que tomar café. Vou oferecer aqui um golinho para a nossa visitante, um cafezinho, e a gente volta no próximo encontro às 17 horas. Fiquem todos na paz do Senhor e, é claro, boa noite, Rondônia!